A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título Expressando Palavras Honestas. O nosso texto áureo se encontra em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O cristão deve viver em vigilância, pensar antes de proferir uma palavra, falar somente a verdade, palavras honestas. A verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Não prometer, não fazer voto, se tiver dúvida se vai ter condições ou não de cumprir. O cristão pode votar, fazer seus votos, porém precisa cumprir. Se falou, se prometeu, tem que cumprir. A palavra do cristão deve ter valor. Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. Tempos atrás, bastava a pessoa falar, não precisava assinar nenhum termo para que sua palavra fosse cumprida. Se devia, bastava falar, tal dia eu vou te pagar. A sua palavra tinha que ser cumprida. Porém, nos tempos atuais, infelizmente, muitos prometem e não cumprem, perdendo a credibilidade diante dos outros. Porém, o cristão precisa ser diferente. Se prometeu, tem que cumprir. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Vigiar para não proferirmos palavras desonestas. Falar somente a verdade. O cristão precisa estar sempre vigilantes, pensar antes de proferir cada palavra. Se prometeu, cumpre. Se votou, se fez algum voto, cumpra. As palavras revelam o que pensamos e o que sentimos. E, portanto, elas revelam o que somos. Se a nossa mente estiver permeada com os valores do reino, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas palavras expressarão os valores do reino. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente o que prometeu. Nas escrituras, os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus.
O mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que o juramento entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele, Deus, era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um. A verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado de seus pés. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo de seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. O cristão não precisa ficar jurando pelo céu, jurando pela terra, porque a sua palavra é verdadeira. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, emite somente a verdade. Todos creem quando um seguidor fiel a Deus profere uma palavra. Porém, infelizmente, há muitas pessoas que já perdeu a credibilidade de tanto falar mentira, de tanto prometer, fazer promessa e não cumprir. Infelizmente. Porém, o seguidor fiel a Deus, o filho, aquele que serve ao Senhor com sinceridade, da boca dele são expressas somente palavras verdadeiras. E todos que estão ao redor desse seguidor de Cristo acredita, porque ele fala a verdade, acredita na sua fidelidade. O seguidor de Jesus não jura nem pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus. Esse é o verdadeiro, o fiel seguidor de Jesus. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar a verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio, o rei Salomão,
falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Mateus 12, 37. O que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio de verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Ou é fiel ou é infiel. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que pregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto. Porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado, como está em 2 Coríntios 1, 6 e Romanos 1, 10, 15, 22, 1 Tessalonicenses 2, 18. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que dizia sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. 2 Coríntios 1, 23. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los. E declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como diante do mundo. 2 Coríntios 1:12. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e nas ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções. Ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, de alguém que é sincero. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, palavras mentirosas, palavras enganadoras. Na vida daquele que o evangelho já entrou, houve uma transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar
os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isto está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. Muitos já acostumaram a falar tanta mentira que virou um hábito, virou um costume. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, não pode conformar com isso. Não pode proferir mentiras. Mesmo com a desculpa que é para apoiar uma causa nobre. Da boca do seguidor de Cristo deve sair somente mentiras, somente verdade. Não pode sair mentiras. Não pode sair palavras falsas, mentirosas, enganadoras. O fiel seguidor de Cristo precisa ser reto, precisa vigiar para não cair em mentiras. O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meia verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, que é o diabo. Jesus é a verdade em essência. E os que vivem nele são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim, não, não. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbio 21:8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior: viver a verdade, falar a verdade. Cristo nos ajuda a ser reto, a ser justo. Aquele que deixou, que se converteu, veio a Cristo ter uma nova vida, precisa estar sempre em vigilância. Precisa somente falar a verdade. Todos precisam crer na pessoa que é seguidor de Jesus, porque sabe que a pessoa não fala mentira, a pessoa abomina a mentira. O verdadeiro cristão fala a verdade, luta pela verdade, odeia a mentira, odeia a desonestidade. Aquele que quer morar no céu, aquele que quer viver para Cristo, o seguidor de Cristo precisa ser verdadeiro. Precisa deixar aquela vida de mentira no passado.
e viver uma nova vida, uma vida honesta. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Devemos viver nesse mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honesto em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. O crente precisa viver uma vida verdadeira, uma vida de fidelidade, falar somente a verdade. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar o que está dizendo é a verdade. Posto que, na essência, a verdade está no fundo do seu coração, no qual não há mentiras, engodo ou engano. Há pessoas, quando vai falar algo, precisa ficar falando, eu juro por Deus que aconteceu isso. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo não precisa disso, porque na sua boca só fala a verdade, porque o seu coração está cheio de verdade, está cheio de coisas de Deus. E não é espaço para mentira, não é espaço para infidelidade. O seguidor de Cristo deve falar somente a verdade. Ser verdadeiro no falar, ser verdadeiro no agir. O verdadeiro seguidor de Cristo deve ser fiel em tudo, no seu comportamento e também nas suas palavras. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos a cada dia ir melhorando, morrendo para coisas que às vezes estamos fazendo que não agrada a Deus. Que a cada dia possamos ser mais vigilantes, pensar antes de falar, para evitar que a gente fala alguma coisa, alguma mentira, algum engano. Que o Senhor possa continuar conosco e nós continuaremos sempre vigilantes. Fique com Jesus.